Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Naomi Totuzzi, da disciplina de Matemática Básica e Aplicada. Vou começar pela minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, de cabelo cacheado, cor castanho escuro, na altura mais ou menos dos ombros. Tenho os olhos castanho escuro, estou vestindo uma camisa preta com uma jaqueta cor bege escura, uma calça jeans azul claro e um sapato preto. Estou no estúdio de gravação do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Aqui atrás de mim tem uma parede branca com os pontos interligados na cor cinza e à minha esquerda os dizeres EAD Mudando Realidades na cor verde. O meu sinal na comunidade surda é esse. Então, vamos para a nossa aula de hoje, né? Encerrando as nossas aulas, né? Essa última unidade. Nós vamos falar sobre taxa de juros proporcionais e equivalentes. Os objetivos da aula de hoje é compreender a diferença entre taxas proporcionais e equivalentes, converter taxas de juros entre diferentes períodos e aplicar o conhecimento nos contextos de gestão financeira e comercial. Taxa de juros, né? Como nós já vimos que os juros é aquele rendimento, tudo que vai nos render, tudo que pode nos render, a gente pode chamar de juros, né? Então, e a taxa de juros? A taxa de juros representa a relação entre o valor dos juros e o capital inicial, né? Em outras palavras, é o resultado da divisão entre o valor dos juros e o valor emprestado. Como os juros variam conforme o capital investido e o tempo de operação, a taxa obtida sempre se refere ao prazo considerado. Quando a gente está falando dessa questão do prazo considerado, é do que nós vimos todas as outras aulas, né? Quando a gente estava falando sobre capitalização de juros simples e juros compostos, a gente via que a taxa e o prazo teriam que estar na mesma unidade de tempo, né? E aí, na taxa de juros, a gente vai ter essa questão. A taxa de juros tem que estar na mesma unidade de tempo do prazo. Então, bora lá. Se a gente tem um exemplo aqui, um empréstimo de R$1.000 deve ser quitado por R$1.320 no final de 9 meses, né? Então, qual seria a taxa de juros nesse caso aqui? Então, a gente tem que taxa de juros, vamos chamar ela de taxa T, vai ser a divisão entre o valor dos juros, né, pelo capital aplicado, né? Então, o que a gente vai ter aqui? Os nossos juros. Quanto seriam os juros? Eu fiz um empréstimo de R$1.000 e quitei ele por 1.320. Então, os meus juros, se a gente for fazer a fórmula genérica, né? Os meus juros vai ser o valor do montante menos o valor do capital, que aí a gente vai ter aqui o montante de 1.320 menos 1.000, né? A gente vai ter um valor de R$320. Tá? Então, eu tenho juros de R$320 aplicado a um capital de R$1.000. Qual seria a taxa de juros, né? Então, a gente vai ter aqui, cancela, a gente vai ter 0,32, que se a gente for transformar em porcentagem, a gente vai ter 32%, né? Então, a gente tem os juros aí, uma taxa de juros de 32% ao final de 9 meses. Ou seja, somando, se fosse mensal, eu teria que fazer a proporção, né? Mas aqui, em 9 meses, eu tive uma taxa de juros de 32%, né? Nesse caso aqui, de um empréstimo de R$1.000 de um montante de R$1.320. A taxa de juros total foi de 32%, tá? Então, a gente não tem essa divisão aí dele ser ao mês. Aqui, no caso, seria a cada 9 meses, né? A cada 9 meses, tá? Então, a gente tem essa questão aí de toda vez que a gente encontra uma taxa de juros, ela está diretamente ligada a alguma unidade de tempo, né? E quais são essas unidades de tempo que a gente pode ter, né? Então, a taxa de juros
ela pode estar acompanhada das seguintes temporalidades, né? Então, a gente tem aqui uma taxa que pode ser ao dia, e aí a gente tem a representação, as abreviações, né? A.D, pode ser ao mês, ao bimestre, ao trimestre, ao quadrimestre, ao semestre e ao ano, né? Então, a taxa, ela sempre vem acompanhada dessa representação, sempre uma taxa é dita, essa taxa é 3% ao mês, é 3% ao trimestre, 3% ao semestre. E aí, quando a gente vai analisar junto com o prazo, a gente tem que os dois, tem que verificar se os dois estão na mesma unidade de tempo, né? E aí eu vou fazer as adequações, né? Porque eu consigo transformar meses em dias, consigo transformar bimestre em meses também em dias, né? Então, a gente tem aqui uma ordem em que a gente tem uma categoria maior, né? A gente vai ter uma categoria maior aqui e uma categoria menor, né? Então, se eu quiser transformar, sempre que a gente for fazer alguma transformação, a gente vai dar prioridade para transformar para a menor unidade, para a gente ter valores inteiros, tá? Então, vamos lá. Quando a gente está falando dessa questão de mudança de taxa, quando a gente quer adequar o prazo com a taxa percentual, né? A taxa percentual, quando a gente quer fazer essa mudança, a gente tem que analisar que tipo de capitalização a gente está fazendo para saber se a gente, como nós iremos fazer essa mudança, né? Então, a gente vai ter dois tipos de taxas, né? De verificação de taxas, se são taxas proporcionais ou se são taxas equivalentes, né? Então, quando a gente está lidando com taxas proporcionais, a gente vai estar lidando com regime de juros simples, e quando a gente está lidando com a taxa equivalente, regime de juros compostos, né? Como a gente viu nas outras aulas, na aula anterior, de juros compostos, eu falei para vocês que a gente teria que fazer a mudança do prazo, porque para a gente fazer a mudança da taxa era um outro cálculo. E a gente vai ver isso aqui na aula de hoje, né? Mas primeiro, vamos ver aqui o que seria a taxa proporcional, né? Como eu falei para vocês, a taxa proporcional a gente está falando no regime de juros simples, né? Então, a gente vai ter aqui duas taxas são proporcionais quando seus valores formam uma proporção com os tempos a elas referidos reduzidos à mesma unidade. Então, o que a gente vai ter? Questão de proporcionalidade, como a gente viu na aula de proporção, a gente tem essa questão da propriedade, né? A gente tem os valores aqui, esses valores são... Eu tenho duas razões, a comparação de duas razões. E essas duas razões, se eu fizer meio pelos extremos, a gente vai ter uma igualdade. Então, nesse caso aqui, eu consigo fazer a transformação, né? Então, a gente tem a primeira taxa, que está ligada ao primeiro prazo, e a segunda taxa, que está ligada ao segundo prazo. E essas taxas, a primeira e a segunda taxa, seguem uma proporção com a razão dos prazos, né? Então, a razão das taxas segue a proporção com a razão dos prazos. Quando a gente tem uma taxa proporcional, em outras palavras, a gente vai ter que, ao serem aplicadas ao mesmo capital, mesmo prazo, elas vão gerar o mesmo montante. Então, quando isso acontece, toda vez que eu tenho taxas que, ao serem aplicadas ao mesmo capital, ao mesmo prazo, elas gerarem o mesmo montante, eu tenho taxas proporcionais. Então, vamos ter aqui um exemplo, né, para verificar se uma taxa de 12% ao ano é proporcional a uma taxa de 1% ao mês, né? Isso dentro do regime de capitalização de juros simples, né? Então, a gente tem aqui uma situação hipotética de um capital de R$200, um prazo de 12 meses, uma taxa de 1% ao mês e um montante, né? Aqui, a equação de juros simples, né? Então, para que a gente tenha proporcionalidade entre essas duas taxas, para saber se 12% é proporcional à taxa de 1%, eu preciso que, aplicando ao mesmo capital, ao mesmo prazo, eles gerem o mesmo montante, né? Então, a gente vai encontrar esse montante. Então, a gente vai ter aqui. Então, vamos para essa tela para ficar melhor o cálculo, né? A gente vai ter a fórmula do montante. Montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa
vezes o prazo, né? Então, a gente vai ter aqui, né? Então, a gente vai fazer as substituições. A gente viu que o capital é de R$200, mais a taxa de 0,01 vezes o prazo de 12 meses, né? Primeiro a gente vai resolver quem está dentro do parênteses, repete tudo que tiver para repetir. Então, a gente vai ter 1 mais. Se a gente for fazer aqui a multiplicação de 0,01 vezes 12, a gente vai ter 0,12, tá? E aí a gente faz o cálculo, o montante é igual a 200 vezes 1,12, montante é igual a... Se a gente for fazer a multiplicação de 200 vezes 1,12, vamos ter aqui 1,12 vezes 200. Repete os zeros aqui. 2 vezes 2, 4. 2, 2. A gente vai ter 0, 0, 4, 2, 2. Duas casas, duas vírgulas, né? Então, a gente vai ter 224, tá? Então, a gente tem um montante de R$224. Então, a gente tem aqui que nosso montante foi de R$224, né? R$224. E aí, vamos verificar se a taxa ao ano vai ser proporcional à taxa ao mês, né? Então, os mesmos valores, uma taxa de juros, ou um capital de R$200, um prazo de 1 ano, a taxa de 0,12, né? 12% ao ano, então a gente vai ter 0,12. A gente tem aqui também uma mudança, como a gente viu, taxas, a gente tem que ter a proporcionalidade, as duas têm que estar no mesmo prazo, né? Então, se eu tenho aqui, eu quero verificar a minha taxa ao mês, o meu prazo tem que estar ao mês, né? Então, a gente tem aqui 12 meses. Num prazo de 1 ano, a gente está lidando com um prazo hipotético de 1 ano. Então, como eu mudei agora a minha taxa para 12% ao ano, a gente vai ter aqui a mudança também do prazo, né? Elas têm que estar na mesma unidade de tempo. Então, 12 meses é a mesma coisa que 1 ano. Então, a gente tem aqui está ao ano e aqui também está em ano. Aqui está ao mês e aqui também está em mês, né? Na taxa de juros mensal e a taxa de juros anual. Então, a gente tem que fazer essa verificação também. Então, vamos verificar se agora na taxa de juros anual vai ser proporcional. Ela vai gerar o mesmo montante que foi gerado na taxa de juros mensal. Vamos voltar para a nossa outra tela. E aí, a gente vai fazer agora já com os valores diferentes, né? Então, a gente vai ter para os prazos taxa anual. O capital continua sendo de R$200, né? Da fórmula, mais a taxa, que agora vai ser de 12% ao ano, 12% é 0,12, o prazo, que é de 1 ano, e aí a gente faz as modificações, né? Então, a gente vai ter o montante é igual a 200 vezes, aqui a gente faz primeiro a multiplicação, né? 0,12 vezes 1 é 0,12, então a gente já pode ir direto para a soma. Então, 1 mais 0,12, a gente vai ter 1,12, né? E aí, a gente faz essa multiplicação. A gente acabou na mesma multiplicação da última parte, né? 200 vezes 1,12, como a gente viu, R$224, tá? Então, agora, voltando lá para a nossa outra tela, a gente verificou que também, né? Utilizando taxa e prazo anual, a gente também tem um montante de R$224. Ou seja, quando eu aplico ao mesmo capital, ao mesmo prazo, o meu montante
vai ser equivalente, né? Então, a gente vai ter os mesmos valores, tá? Então, tratando de prazo e taxa mensal e tratando de taxa e prazo anual, a gente vai gerar o mesmo montante. Ou seja, 12% ao ano é proporcional a uma taxa de 1% ao mês. A gente conseguiu verificar a questão da proporcionalidade, né? Então, vamos verificar se isso acontece também em juros compostos, né? Se a taxa de 12% ao ano é proporcional à taxa de 1% ao mês, né? A gente vai utilizar a mesma situação hipotética, né? Um capital de R$200, um prazo de 12 meses, uma taxa de 1% ao mês, né? Então, vamos verificar qual o valor desse montante e analisar se, quando eu aplico uma taxa de juros anual, vai gerar o mesmo montante, né? Então, vamos aqui. A gente vai ter a nossa fórmula, né? Montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao prazo. E aí, vamos substituir os valores. Montante é igual a R$200 vezes 1 mais a taxa de 0,01 elevado ao prazo de 12 meses, né? Então, vamos lá. Montante vai ser igual a 200 vezes, somando aqui os valores dentro do parênteses primeiro, né, para depois fazer a potenciação, a gente vai ter 1,01 elevado a 12. Montante vai ser igual a 200 vezes. Vamos verificar na calculadora quanto é esse valor. A gente vai ter aqui 1,01 elevado a 12. Nós temos aqui 1, aproximando 5 casas decimais, fica 1,2682, né? Então, vamos voltar aqui. 1,12682, né? Nós vamos ter um montante de aproximadamente, multiplica esse valor por R$200, R$225,37 aproximando, né? A gente vai ter aqui um montante de 225,37, né? Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. 225,37 né? Então, para a taxa de juros mensal, a gente teve um montante de 225,37. E vamos verificar se na taxa de juros anual nós vamos ter o mesmo montante e aí sim afirmar a proporcionalidade dentro de um sistema de capitalização de juros composto, né? Vamos lá reutilizar a mesma fórmula, os mesmos valores, só que agora nós vamos estar lidando com o prazo anual, né? Então, nós vamos ter aqui um montante é igual ao capital de R$200 mais, vezes, né? 1 mais a taxa de 0,12, que a gente vai ter de 12%, né? 0,12, a um prazo de 1 ano. Então, nós vamos ter aqui o montante é igual a 200 vezes 1 mais 0,12, 1,12. 1,12 elevado a 1 vai ser o próprio 1,12. E aí, nós vamos ter aqui, que é 200, né? Montante, como a gente viu já lá na nosso sistema de regime de capitalização simples, 200 vezes 1,12, 224
reais. Tá? Então, voltando, aqui na taxa de juros anual, nós tivemos um montante de R$ 224. Então, a gente conseguiu verificar que no sistema de juros compostos, isso não existe, a proporcionalidade não existe, né? A taxa de juros mensal de 1% ao mês não é proporcional à taxa de juros anual de 12% ao ano. Eu não consigo fazer essa alteração. Por isso que na última aula eu falei que era melhor nós fazermos a alteração do prazo para que nós conseguíssemos chegar ao resultado, né? A gente pode verificar que aqui o valor de 224 deu igual ao valor no regime de capitalização simples, quando a gente tem um período de 1 ano, né? Quando a gente tem um período 1, o mesmo período, né? A taxa de juros compostos e simples vai ser igual, o montante, né? Nessa situação, a gente faz outro tipo de mudança, né? Quando a gente quer mudar a taxa de juros de ano para mês, ou de mês para ano. Então, vamos ver aqui um exemplo de mudança de taxa dentro de um regime de capitalização simples, quando a gente tem taxa proporcional. A gente já acabou de verificar que o regime de capitalização composta não existe proporcionalidade, né? Proporcionalidade de taxas. Então, a gente está trabalhando aqui com regime de capitalização simples, né? Então, vamos lá para o exemplo. Um gerente comercial recebe comissão de 1,5% ao mês sobre as vendas realizadas. Para saber sua comissão proporcional ao trimestre, a gente vai fazer o cálculo, né? Então, a gente tem aqui uma comissão de 1,5% e aí a gente vai fazer. A gente sabe que a proporcionalidade entre taxas é se a gente tiver a taxa 1, a razão das taxas, né? E a razão dos prazos iguais, né? Equivalentes, proporcionais. Se a gente for substituir os valores, a gente vai ter aqui que o gerente comercial recebe 1,5%, né? A primeira taxa, a taxa conhecida, ao mês, né? E a taxa que eu quero descobrir, que é o trimestre, né? A gente vai ter aqui a taxa 2. Essa proporção, essa razão vai ter que ser proporcional a essa outra razão aqui dos prazos. Como é que a gente vai analisar essa questão dos prazos? Como eu falei para vocês, quando a gente estava fazendo as mudanças, a gente sempre vai priorizar a unidade de tempo menor. Então, a gente está falando de mês e de trimestre, né? Então, a gente sabe que o trimestre é uma unidade maior do que a unidade de tempo de meses. Então, a gente vai priorizar a unidade de tempo de meses e transformar tudo para meses. Transformar sempre para unidade menor. Então, aqui, a minha taxa está ao mês. Então, ela está representando um mês. Quando eu for fazer essa razão tem que estar sempre na mesma unidade de tempo, né? Então, aqui, quando a gente for fazer também a mudança, eu tenho que, no meu denominador, no meu prazo 2, ter em meses também. Então, um trimestre, a gente sabe que são 3 meses. Então, por isso que aqui a gente tem 3 meses, ok? E aí, como a gente já viu isso aqui, a gente pode aplicar o princípio, né, da proporção, a propriedade da proporção, que vai ser meio pelos extremos. A gente pode fazer resolvendo regra de 3. Como são proporcionais, a gente vai fazer diretamente proporcional, e aí a gente vai ter 1,5% vezes 3, a taxa ao trimestre que eu quero descobrir, vezes 1, né? A taxa vezes 1 é a própria taxa, 1,5% vezes 3, a gente vai ter 4,5%, né? E aqui nesse caso, como a gente está tratando de meses, a gente tem 4,5% ao mês, né? Ao trimestre, na verdade. A taxa que eu quero achar é o trimestre, então aqui é ao trimestre, AT. Por que eu não fiz a mudança da porcentagem? Porque o meu resultado final eu já quero em porcentagem. Então, eu não preciso fazer essa mudança. Nesse caso aqui, que a gente está lidando com regra de 3, a gente quer achar um valor
que já vai ser em porcentagem. Então, quando eu for multiplicar, eu simplesmente multiplico 3 vezes 1,5 e repito o sinal da porcentagem. 3 vezes 1,5, 4,5 e repito o sinal da porcentagem. Então, a gente vai ter uma taxa trimestral aí de 4,5%. Então, se eu quisesse, por exemplo, no meu problema estivesse dando um prazo mensal e uma taxa trimestral, se eu quisesse mudar para meses, eu poderia fazer essa mudança. Ou ao contrário, se eu tivesse um prazo trimestral e a minha taxa mensal, eu quiser fazer essa mudança aqui, eu consigo fazer utilizando proporcionalidade, porque sempre num regime de capitalização simples, a gente vai ter taxas proporcionais, né? As taxas são proporcionais dentro do regime de capitalização simples. Então, eu posso tanto mudar o prazo quanto mudar a taxa. E a taxa a gente muda fazendo utilizando o princípio da proporção, a propriedade da proporção. Um outro exemplo aqui se uma empresa tem uma meta de crescimento de 4,2% ao trimestre, o gestor pode estimar a meta mensal proporcional, ou seja, eu tenho uma taxa aqui trimestral, né? Taxa ao trimestre, e eu quero saber qual seria a taxa mensal proporcional, qual seria a taxa ao mês, nesse caso aí. Então, a gente está lidando aí com taxas proporcionais, né? Se ela é proporcional, a gente tem aqui a razão das taxas é igual à razão dos prazos, né? E aí a gente vai substituir os valores. 4,2%, a taxa que eu quero descobrir, que é ao mês, e os prazos, né? E aí, repetindo, a gente sempre vai mudar para o prazo menor, né? A gente sempre vai dar prioridade para o prazo menor. Então, aqui a gente tem mês, né? Um mês, eu quero descobrir a taxa ao mês, em um mês, quanto seria essa taxa em um mês, mas eu tenho a taxa que eu tenho aqui é trimestral, e um trimestre são 3 meses, né? Então, a gente sempre deixa para o prazo menor para ficar melhor. Dá para fazer mudando, né, tudo para trimestre? Dá para fazer, mudando todos os prazos para trimestre. Só que aqui a gente vai estar lidando com números decimais. E aí, para a gente fazer uma conta mais simples e mais rápida, é melhor que a gente esteja lidando com números inteiros. Se você não tem problema com números decimais, pode fazer a mudança, né? Então, a gente vai ter um trimestre, vai ser aproximadamente 0,33333 meses, né? E aí, a gente teria que lidar com esse número decimal, seria mais complicado para ficar fazendo... Mais complicado não, assim... menos eficiente, né? Então, a gente tendo valores inteiros fica melhor para a gente fazer a regra, a propriedade da proporção, meio pelos extremos, fazer a regra de 3, né? Então, se a gente for fazer aqui, 4,2%, a taxa a gente vai multiplicar por 3, né? A gente tem aqui a taxa multiplicada por 3, e aí a gente passa para o outro lado, está multiplicando, né? Com a taxa aqui nesse caso, a gente vai ter a taxa multiplicando, a gente passa para o outro lado dividindo. Então, a gente vai ter 4,2% dividido por 3. E aí, como eu falei para vocês, aqui eu não transformei a porcentagem porque o nosso resultado final eu já quero em porcentagem. Então, eu vou fazer todos, e eu só tenho que fazer essa operação, né, uma operação direta, eu não tenho outras operações com outros valores, então eu posso fazer assim. Eu pego 4,2 divido por 3, que vai dar 1,4, e preservo o símbolo da porcentagem, né? Então, uma taxa proporcional, se eu tenho uma taxa de 4,2% ao trimestre, uma taxa mensal proporcional seria de 1,4% ao mês. Ou seja, a minha empresa cresce 4,2% ao trimestre e também cresce 1,4% ao mês, se eu quiser mudar assim a grandeza, né? A unidade de tempo. Nós vamos ver para taxas equivalentes, né? A taxa equivalente, como eu falei, a gente já viu o regime de capitalização simples, a gente utiliza a mudança na taxa proporcional.
o regime de capitalização simples, a gente está falando de taxas proporcionais. E aí, na taxa equivalente, a gente vai estar falando de regime composto, né? Juros compostos. Então, diz-se que duas ou mais taxas referenciadas a períodos unitários distintos são equivalentes quando produzem o mesmo montante no final de determinado tempo, pela aplicação de um mesmo capital inicial, né? Então, a mesma questão da taxa de juros simples, né? Quando a gente vai ter um regime de capitalização, mudança, né? Taxas proporcionais, quando a gente vai fazer a mudança de taxa proporcional para o regime de capitalização simples, a gente tem que gerar o mesmo montante para que a gente verifique que realmente são proporcionais. Agora, no regime de capitalização composta, a gente vai ter a equivalência do mesmo jeito, a gente tem que gerar o mesmo montante. Para que isso aconteça, nós temos a equação da taxa equivalente, né? A taxa equivalente que eu quero achar vai ser igual a 1 mais a taxa que eu conheço, que a questão me deu, né? Que eu quero mudar. O prazo que eu quero que mude e o prazo que eu tenho da minha taxa, né? Se é trimestral, mensal, anual. E aí, menos 1 da fórmula, da equação, né? Então, a gente vai ter aqui a taxa equivalente para a periodicidade Q, a taxa para a periodicidade T, que é a taxa conhecida, o Q, que é o número de períodos para a capitalização, e o T, que é o número de períodos de base, né? Vamos conseguir verificar melhor essa situação nos exemplos. Então, a gente tem aqui o primeiro exemplo. Uma empresa precisa financiar um maquinário. Então, a gente tem duas opções aí, né? A gente tem o banco A, que é 1,8% ao mês, e o banco B, que é 22% ao ano. E aí, qual seria a melhor opção? É melhor eu financiar esse meu maquinário no banco A ou no banco B? Como eu estou lidando com taxas em unidades de tempo diferentes, eu não consigo fazer essa verificação direta, eu não consigo ter essa decisão nesse exato momento. Então, eu preciso primeiro achar qual é a equivalência das taxas, entre essas duas taxas, para poder eu tomar a minha decisão, né? Então, aqui nesse caso, a gente vai fazer a mudança, achar de 1,8% ao mês, eu quero a taxa equivalente ao ano. Quanto seria 1,8% ao mês ao ano? Qual seria a equivalência, né? Qual seria a taxa equivalente? Então, a gente tem aqui a nossa fórmula, a nossa equação, e aí a gente vai substituir os valores, né? A taxa que eu quero mudar, né? Vai ser a taxa ao ano. 1,8%, que é a taxa que eu tenho já, né? Que é 1,8% ao mês. O prazo que eu quero e o prazo que eu tenho. Nesse caso aqui, como é que vai ser, né? Eu quero que essa taxa vire ao ano, então que ela seja em 1 ano, né? E o quanto que eu tenho aqui, né? Eu estou falando de 1 ano tem quantos meses? 1 ano tem 12 meses, né? Então, se 1 ano tem 12 meses, eu vou colocar no prazo que eu quero 12 meses, né? Como eu falei para vocês, a gente sempre vai mudar para unidade menor. Então, a gente vai fazer equivalência aqui também, e aí a gente vai fazer as mudanças. 12 dividido por 1 vai dar 12, então é opcional a gente colocar esse 1 aqui embaixo, e o menos 1 da fórmula. Então, a gente vai ter a taxa aqui. Nesse caso aqui, como a gente tem várias outras operações, por mais que o nosso valor final seja em porcentagem, a gente vai fazer a mudança dessa porcentagem aqui para número decimal ou número fracionário. Nesse caso aqui, número decimal, né? 1,8% é 0,018. Então, a gente fazendo a substituição, a soma, né? Resolvendo quem está dentro do parênteses, 1 mais 0,18 é igual a 1,018, elevado a 12 menos 1. Se a gente for fazer resolvendo, né, essa potenciação, a gente vai ter que a taxa ao ano vai ser 2.300
1,2387 menos 1 igual a 0,2387. Quando a gente for transformar isso aqui para porcentagem, a gente multiplica por 100. Multiplicando por 100, a gente vai ter que a taxa equivalente a 1,8% ao mês vai ser 23,87% ao ano. Ou seja, se a gente for comparar aqui o banco A, no caso, vai ser 23,87% ao ano, tá? Transformando essa taxa para anual, né? A gente vai ter 23,87%. Ou seja, compensa mais, é melhor eu financiar o maquinário no banco B, porque ele vai ter uma taxa anual menor, né? Consequentemente, uma taxa mensal menor. E aí o valor vai sair mais barato, ok? Vamos ver um outro exemplo aqui, quando a gente tiver a mudança para unidade maior, né? Então, a gente tem aqui um fornecedor que propõe duas condições de pagamento. À vista, com 6% de desconto, ou um pagamento em 60 dias com juros de 3% ao mês, né? Então, a gente vai fazer a mudança da unidade maior para a unidade menor, né? Aqui, no caso, a gente já está lidando com duas diferenças aqui nessa segunda proposta, né? A gente tem 60 dias e a gente tem 3% ao mês. Mas a gente sabe que um mês tem 30 dias, né? Então, a gente pode fazer a mudança toda para ao dia, né? Então, a gente pode fazer a mudança aqui, encontrar uma taxa proporcional ao dia, uma taxa diária. Então, vamos fazer como seria essa mudança. Então, a gente tem a fórmula geral aqui, né? A taxa que eu quero encontrar, que vai ser a taxa diária, taxa ao dia, mais a taxa que eu tenho, que é de 3% ao mês. A gente vai ter aqui o quanto eu quero, né? Eu quero que seja em 60 dias, como já está tudo ao dia, né? E o prazo que eu tenho é de um mês. Ele está ao mês. E um mês tem 30 dias. Então, aqui embaixo, o prazo que eu tenho, 30. Ok? Menos 1 da fórmula. E aí, a gente vai fazer a mudança. A taxa ao dia vai ser 3% é 0,03. Se eu for fazer a divisão aqui de 60 dividido por 30, a gente vai chegar no resultado 2. Então, eu já fiz essas duas mudanças aqui. A divisão dessa fração e a mudança da porcentagem para um número decimal. Então, a gente vai ter aqui que a taxa ao dia vai ser a soma desses dois, 1,03 elevado ao quadrado menos 1. 1,03 ao quadrado é 1,0609. Menos 1, temos 0,0609. Transformando isso aqui em porcentagem, né? Multiplicando por 100, a gente vai chegar numa taxa ao dia de 6,09%. E se a gente for fazer a comparação, né? A gente tem uma taxa instantânea aqui, uma taxa no mesmo dia de 6,09% e à vista de 6%. Então, o que compensaria mais? Eu fazer um pagamento em 60 dias, que no caso a taxa equivalente ao dia seria de 6,09%, ou fazer o pagamento à vista com 6% de desconto. A gente tem aqui uma diferença bem pequena, né? Mas ainda assim seria mais vantajoso a gente fazer o pagamento à vista. Então, quando a gente tem a comparação de taxas, né, equivalência de taxas dentro do regime composto, ela vai nos ajudar a tomar decisões melhores, né? Quando a gente tem dois fornecedores, por exemplo, com taxas diferentes, com propostas em taxas que estejam em unidades de tempo diferentes, a gente consegue fazer equivalência de taxas para verificar qual seria a melhor proposta, em qual proposta eu estaria pagando menos, né? Então, a equivalência de taxa vai nos ajudar nisso. Lembrando que a equivalência de taxa nós vamos estar falando de regime de juros compostos, tá? Para regime de juros simples, estamos lidando com taxas proporcionais. Então,
Foi isso a nossa aula de hoje. Finalizamos por aqui. Essa é a nossa última aula. Espero que vocês tenham aproveitado a disciplina. Bons estudos e nos vemos nos nossos encontros para tirada de dúvidas. Educação à distância, mudando realidades.